nossas vidas, Senhor Deus, porque a Tua palavra nos edifica, a Tua palavra nos sustenta a ficar de pé, a Tua palavra, meu Pai, é lâmpada para os nossos caminhos, a Tua palavra, meu Pai, é luz, Senhor Deus, para os nossos pés, meu Pai. Então aqui neste momento, Senhor Deus, que abençoa a vida do irmão Márcio, meu Pai, que eu creio que o Senhor já falou no coração dele, Senhor Deus, e agora aqui, meu Pai, fala nossos corações, meu Pai, e que nós possamos estar de corações abertos para receber tudo aquilo que vem do alto, que é a Tua palavra, Senhor Deus, porque a Tua palavra, meu Pai, nos fortalece, a Tua palavra nos traz até aqui, então que nós possamos, meu Pai, sair daqui bem alimentado da Tua palavra, que nós possamos praticar ela, meu Pai, nas nossas vidas, e também, meu Pai, nas outras vidas que precisam conhecer a Tua palavra, Senhor Deus. Abençoa aqui a vida de Márcio, que ele possa, meu Pai, neste momento, ser usado por Ti, Senhor Deus. Usa ele como um canal de instrumento, meu Pai, a vida, meu Pai, do irmão Márcio, Senhor Deus. Usa ele, Senhor Deus, tudo que sai da boca dele, meu Pai, que seja direcionado por Ti, Senhor Deus, para nossas vidas, Senhor Deus. Então, assim que eu te oro, assim que eu entrego, Senhor Deus, recebe essa oração, meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Deus. Amém. Eu já falei aqui, a minha esposa direto, né? Mas já falei algumas vezes, não tem uma única vez que eu não venho aqui que eu não saia extremamente feliz. Eu não tenho parâmetros para dizer. Eu joguei não, eu já assisti muito futebol, torcia muito no Flamengo. Hoje eu não sei nem o que é isso, mas quando eu assisti eu gostava muito e ficava muito feliz. Mas o que eu posso dizer é que isso não é parâmetro para o que eu sinto hoje, quando eu venho à igreja, quando eu venho trazer do pouco que eu sei alguma coisa para vocês, tá? Então vamos, hoje a nossa passagem, vocês já viram sem, tá certo? Mas se eu estou obrigado por ter trazido até aqui, Espírito Santo fala comigo. Eu falei da outra vez, né? Que a gente vai ter aqui um letreiro aqui, sei lá, alguma coisa aqui, dizendo aqui, porque tudo que eu faço, tudo, eu boto um título. Se for uma petição, eu boto um título, tá? Então hoje, aqui o título dessa pregação, dessa ministração, é a fé que sai do barco e a fé que olha para o vento. Essa passagem vocês já ouviram centenas de vezes. Para quem não está lembrado, ela diz assim lá em Mateus capítulo 22 a 33. Mateus capítulo 22, versículo 23 a 22 a 33. Eu estou usando aqui a versão NVI, né? Então pode ser que tenha uma flutuação entre o que eu tenho aqui e vocês têm aí. Eu preferência não, mas normalmente eu uso a NVI. Localizado? Então, vamos lá. Versículo 22. Logo em seguida, Jesus fez os discípulos entrar no barco e ir adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Por gentileza, preste atenção em cada palavra, porque vocês vão ver que lá mais adiante, algumas palavras que nós compreendíamos como sendo aquela interpretação, aquele sentido, não vai ser, certo? Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas. Olha que interessante, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava com ele. Alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E ele disse: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, por incrível que pareça, talvez algum outro apóstolo aqui, já naquela oportunidade,
não tinha muito tempo de caminhada com Jesus, mas, assim, pelo que a gente lê pela Bíblia, né, a palavra que nos traz a Bíblia, Jesus era um camarada fenomenal. Ele se destacava pelo brilho, pelas palavras, pelo andar, não sei como, mas ele se destacava. Mas, para alguém falar verdadeiramente, tu és o Filho de Deus, é porque tinha alguma dúvida, não é? A Bíblia não diz quem foi que falou isso, então a gente vai saber que é um dos dois. Então essa passagem, certamente vocês já ouviram diversos pregadores, como disse o pastor aqui, os bambambam, pregarem por diversas e incontáveis vezes. É uma passagem realmente corriqueira, se a gente for analisar pelo número de quantidade de vezes que nós ouvimos. É praticamente umas 300. No VAP, é ainda mentira, mas no bocado é de cada um com pastores e pastoras diferentes. Quase todo crente já ouviu que Pedro afundou simplesmente porque tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento. Mas olha, a história tem uma complexidade muito maior, mas muito maior mesmo. Mas eu vou só deixar uma pitada. Quando Pedro saiu do barco, tinha o vento, mas esse vento não existia antes dele sair do barco. Então a situação era a mesma. A situação era a mesma. Ele estava no barco, estava ventando. Ele saiu, continuou ventando. E ele deu passos. A Bíblia também não diz. Ele deu. O nosso médico ele andou. Tá? Eu gosto muito de contextualizar a palavra, a passagem bíblica, para a gente ter uma certa noção, né? Então nós, no Novo Testamento, todos sabem que é do grego, é escrito originalmente do grego, tá? Mas não foi traduzido do grego direto para, no caso nosso, português. Teve o latim que foi a Vulgata, etc. E no início, como já se falou aqui, certamente, em pregações anteriores, eram rolos. Mas aí foi dividido em capítulos e versículos. Eu estou com essa idade aqui, mas isso aqui me interessa. Eu só quero mostrar a vocês que, eu não sei como é que está na Bíblia de vocês, basicamente deve estar Jesus anda sobre as águas, acho que na maioria. Tá? Porque tem exceções nas Bíblias de estudos, na Bíblia de comentários, mas esse nome chama-se Perícopes e induz a gente a imaginar, ó, Jesus anda sobre as águas, que o personagem principal aqui, né, o diferencial aqui é Jesus. Jesus andou a primeira vez sobre as águas, então Deus andou pela primeira vez sobre as águas e foi aqui. Não é assim. Vamos adiante. Mas com absoluta certeza, a Bíblia não quer nos trazer a mensagem que Jesus anda sobre as águas. A passagem quer nos trazer, sim, a mensagem de que, pela fé, alcançamos a Jesus, mas as tribulações podem nos levar a abandoná-lo. O que é mais triste? Eu falo muito da carta, não tem como falar dela, ela vive 3 horas por dia comigo. Então, assim, o que é mais triste? O homem, a mulher, que aceita Jesus, posteriormente abandona, vai para o mundo, ou é aquela pessoa que jamais teve a oportunidade de receber, né? Aí não interessa, não, mas de alguma forma a pessoa recebe, seja pela palavra, seja pela um panfleto, seja por uma notícia do jornal, enfim. Há quem diga isso. Eu, particularmente, fico meio em cima do muro. Então, por que é triste? Porque as pessoas que aceitam Jesus, né, no primeiro momento, renunciam muitas coisas. Gente, não é fácil, não reconheço que não é fácil. Não é fácil andar com Cristo, não é simples. Né? A gente acabou de ouvir aqui que eu referi, como são os valores da terra e do reino dos céus. É difícil, é muito complicado, são valores inteiramente diferentes. Tá? Então, eu digo aqui para vocês imaginarem, o que é pior? É ter conhecido sair ou nunca ter conhecido? Não sei. O texto não condena Pedro por ter pouca fé. Muita gente
fala que Jesus repreendeu Pedro, porque homem de pouca fé. Não é assim. Não adianta. O texto revela que Pedro começou com uma fé extraordinária e terminou com uma fé comum, medrosa, e aí que é o detalhe, dividida. E é exatamente isso que tem acontecido com muitos de nós. Começamos crendo no chamado impossível de Cristo, porque não é impossível, porque eu sou um pregador desgraçado. Eu não mereço nada, mas Cristo me quer fazer o quê? Ele está me chamando, eu vou. Às vezes eu vou e às vezes eu quero sair. É o livre-arbítrio. Você faz o que quiser. Isso pensamos nós. Há quem pense que não, mas vamos já falar. Isso é outra história. Eu lembro de uma passagem, de uma pregação de um pastor, que diz o seguinte: quando no dia seguinte, lá no tempo de Jesus, os fariseus falaram assim: olha aquele falso Messias, ele andou sobre a água, e um outro maluco estava com ele andando também sobre as águas. Aí Pedro se levanta: era eu, porque Pedro foi o único personagem bíblico a realmente fazer exatamente o que Deus fez. Ninguém, quando Deus mandou Moisés trazer o povo do Egito, ou mandou Josué atravessar o Jordão e levar o povo para a terra prometida, ele só cumpriu ordens. Pedro não. Pedro disse: ele participou, ele foi protagonista, ele não foi um mero espectador, um mero, agora fugiu a palavra, mas um mero figurante. Não, ele foi protagonista. Então vamos lá. Já no versículo 22. Logo em seguida, Jesus fez os discípulos entrar no barco e ia diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho, já é o versículo 23, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava. É interessante que a todo instante se fala em vento e ondas. Pode olhar, toda hora. Então, vamos lembrar mais uma vez: Pedro, quando saiu do barco, tinha vento e ondas no barco. Quer dizer, dentro do barco não. Quando ele estava no barco, aquele cenário ao redor dele era o mesmo que se repetiu após ele sair do barco. Então, o que foi que mudou? A princípio nada. Mas aí houve um problema. Jesus tinha acabado de alimentar os 5 mil pessoas, né? Aquela passagem que ele vem pregando, né? Vem desde do Sermão da Montanha, né? Mateus é o evangelho mais minucioso, mais detalhista. Então ele vai acompanhando, embora tenha suas preferências, aqui gosta mais de mar, mas vamos ver o caso. Ele obriga, olha o que eu digo, ele obriga os discípulos a entrar no barco e ir para o outro lado, ou seja, os coloca deliberadamente na tempestade que viria. O que é fogo? O que é fato? Aqui diz, então aqui diz: Jesus fez os discípulos entrar no barco. Então aqui, no original, está escrito compelir, forçar. Então é como se os apóstolos não quisessem entrar no barco, ia esperar. Aí estava com ele, já não sei quantos dias, podia esperar mais meia hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 8 horas, não sei quantas horas esperar. Poderia esperar. Jesus os força a entrar na noite escura e no vento contrário. Entre a terceira e sexta vigília, de 3 e 6 da manhã, era o horário que os judeus acreditavam que os demônios tinham poder e que os mortos apareciam.
A gente não pode esquecer que Jesus era judeu, tá? E a grande plateia de Jesus, já ao início, era judeu também. Era formada por judeus, tá? Então eles tinham a cultura enraizada, a cultura judaica enraizada neles. Então, culturalmente, eles acreditavam nesses horários aí, 3 e 6. Aí era a hora da aparição dos demônios. Andar sobre a maré é, no Antigo Testamento, prerrogativa de Yahvé. Tá? E aí vamos ver, onde é que está isso? Yahvé, só ele tem os céus e anda sobre as ondas do mar. Isso é Jó 9:8. Salmo 7:7, 19. A tua venda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Então, se ele passou pelo mar e ninguém viu as suas pegadas, onde ele estava? Por cima do mar. Isaías 43:16 diz: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. Então aqui nós temos que o Deus, né, a Trindade, digamos assim, estava caminhando sobre o mar. Eu fiquei pensando quando eu estava, né, vendo isso aqui, mas Jesus fez diversos milagres, né? Jesus fez diversos milagres, sem dúvida. Mas qual foi que ele realizou sozinho? Unicamente ele fez. Então vamos lá. Então, alguns milagres, tá? Então, não poderia faltar Elias, né? Que é 1 Reis 17. Elias que reviveu o filho da viúva de Sarepta, tá? Como Eliseu, que curou a lepra do general Assírio Naamã, passageiro do Sofão, tá? Mostra a obediência. Mas quem já tinha visto alguém andar sobre a água? Quem já tinha visto alguém andar sobre a água? Então, 12 profetas, que é outro exemplo, nos até a esses dois. 12 profetas fizeram milagres. Um reviveu. Não sei porque a Bíblia, eu confesso que não tive a curiosidade de olhar se a palavra no original é a mesma, que é usada, não pode ser a mesma, no mesmo sentido, porque um é escrito no hebraico e o outro é no grego, né? A passagem de 1 Reis e 2 Reis é hebraico, mas ele fala reviver, imaginando que reviver é trazer a vida, porque nessa passagem diz que Elias trouxe o sopro, tal qual Deus fez na criação, embora ele não seja Deus, ele trouxe, depois de orar, obviamente pedindo a Deus que fizesse isso, Deus fez para ele. Então, mas ele fez, né? A mesma coisa aconteceu com Eliseu, o profeta Eliseu. Mas quem já tinha andado sobre as águas? E ele assim, porque ele fez, tá? E ele assim fez porque ele é o eu sou. Aqui na passagem que nós lemos está invertido, mas ele vai dizer, eu sou. Vamos chegar lá. Tá? Portanto, quando Jesus vem andando sobre as águas, está se revelando como o próprio desencarnado. Certamente Jesus não estava a imaginar que iria nadar a mar aberto, ou alguém pensou nisso. Não, eu estou lá na frente, eu vou nadando, feito o pessoal que nada em rio, né, cabeça para fora. Certamente não. Então ele sabia que queria andar sobre as águas. Mais uma vez. Assim o Senhor não apenas permite a tempestade, ele a planeja pedagogicamente. Ele sobe para orar sozinho, porque sabe que vai ensinar os 12 naquela mesma madrugada. A dependência total dele, quando tudo parece contrário. Então, irmãos, às vezes nós passamos, eu mesmo passo várias vezes, na leitura da Bíblia, talvez até na agonia de terminar aquele capítulo mais rápido, que tem que sair, que tem que fazer isso, fazer aquilo. E aí nós nos perdemos na leitura, na interpretação da leitura. Uma palavra que nós já vimos antes e tinha um sentido, aparece de novo e quer dizer outra coisa. Então a gente tem que pensar bem. Olha,
Aqui diz uma coisa, aqui é outra coisa. Será que é outra coisa ou tem que ser a mesma coisa? Gente, não é obrigado a saber grego, hebraico, não. Eu particularmente não sei. Mas eu posso dizer que hoje existe um universo da internet que a pessoa pode procurar. Tá? Vamos lá procurar. O que significa tal palavra em grego? Então, em grego significa o quê? Tá? Então, no versículo 25 diz: alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Andando no mar, desculpa. Quando os discípulos viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu. Se ele falasse coragem, eu sou, a concordância aqui não ia calhar, né? Mas aí o eu sou vem desde o Velho Testamento. A gente vai ver algumas passagens aqui. Então Jesus estava dizendo que ele era autoridade, e que era autoridade desde muito tempo. Jesus foi até eles andando sobre o mar. É o que nós estamos lendo. O medo dos discípulos é teologicamente correto. Só Deus anda sobre o mar. Por isso pensa que é fantasma. Jesus responde com a forma divina do estou eu, ou eu sou. Nas crenças culturais e folclóricas judaicas, a ideia de fantasma ou aparições dava-se exatamente na quarta vigília. Mas onde é que Deus disse eu sou? Mas eu acho que, enfim, tem vários, mas tem uns famosos aqui que eu tentei pensar. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Isaías 43:10. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu povo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Então sempre o eu sou. Tá? Então Jesus só faz repetir um ato divino, que profeta nenhum. Existe uma passagem que me tirou assim, me colocou em dúvida, que eu falei: não, se eu interpretar errado aqui, eu vou contextualizar tudo errado também. Que tem uma passagem do profeta Elias, não me pergunto o capítulo e versículo, eu não sei qual. Que ele já estava acompanhado por Eliseu, né, que iria sucedê-lo, e Eliseu tinha pedido para ele a dobra da fé, algo nesse sentido. Ele disse que não poderia, mas se ele ficasse por perto, já não caísse, ele pegasse. Ele foi atravessar o rio, e a Bíblia diz que ele feriu a água, e eles passaram, ambos, fala exatamente isso, ambos, com pés secos. Então, se a gente analisar, algumas pessoas, eu já vi teólogos falando isso, que ele também andou sobre as águas. Se ele passou com os pés secos, não tem como. A mesma coisa quando Moisés veio e chegou no Mar Vermelho e o mar se abriu, ele levantou o cajado e o mar se abriu. Ele se molharam, ele andou por cima das águas? Não. Então aqui eu entendo que a confusão não pode existir. Elias andou quando as águas se separaram, quando ele feriu a água e a água se separou. Aí continuando o artigo, desculpa, é o vice, no versículo 28, então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até o teu encontro sobre as águas. E ele disse: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Então, a gente não... Olha, eu sou da linha que nós temos que ler e interpretar a Bíblia conforme ela está. A gente não pode agregar nem suprimir nada. A gente não pode colocar um O abaixo, uma seta, mas não. Tem que ser do jeito que está. Se tiver dúvida, vai para o original. Eu sempre faço isso, vai para o original.
Então aqui não diz nada referente qual a situação antes de Pedro sair do barco e a situação depois de Pedro sair do barco. Parece então que é tudo igual. Mas aí vamos lá, Pedro não pede um sinal do barco, ele pede para participar do sinal. Qual é o sinal? Jesus caminhando sobre as águas. Então eu vou aqui, eu até me antecipei, ele é o único ser humano na Bíblia não, em toda a existência da face da humanidade, que pede para fazer o que só Deus faz. Tá? Alguns querem dizer que Abraão, naquela passagem de Lázaro, Abraão e Lázaro e o rico, onde Lázaro se comunica, não, que Abraão está no seio de Deus. Conversa, tem outro local, Deus vai junto e assim vai. Tá? Então ninguém participou de um sinal de Deus como Pedro. Interessante, né? E diziam, e conta a história, né, que Pedro era um cara meio esquentadinho, né? Foi ele que cortou a orelha do soldado, né, romano. Na verdade, não sei por que não se fala tanto nisso, né? Jesus é uma das coisas mais incríveis. Jesus colou, mas nunca assim. Jesus curou, Jesus exige, mas colar, pregar, não sei. Claro que não foi agora, né? Mas é assim que a Bíblia fala. E meus amigos é assim. E Jesus responde com uma única palavra: vem. No momento em que Pedro, o imperativo de Cristo, que se chama ele, vem, o mar se torna pavimento. Então, aí aqui nós encontramos uma diferença, né? Ele estava no barco, e o cenário era muito vento e muita onda. Quando ele atende o imperativo, né? Quer dizer, quando ele recebe de Cristo, ele diz: sim, pode vir, cara, vem rápido, eu estou me afundando também. Aí ele fala: o mar se torna pavimento, tá? Então, é como se as ondas tivessem parado, o vento tivesse cessado. Então, a fé que obedece imediatamente à voz verbal de Jesus é suficiente para o impossível. Isso é meio espiritual, né? Eu confesso que eu me inscrevi, mas agora eu estou achando que está muito espiritual. Por quê? Porque as coisas devem ser assim. Eu gosto mais das coisas mais concretas, que a gente consiga olhar, consiga pegar, tá? Não sei nas palavras, na saliva que sai da boca. Eu gosto assim, eu gosto disso porque isso me transmite fé e eu consigo passar para alguém isso aí. Mas aí o que aconteceu? Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salve! Então, aqui poderia dizer, não, então esses pregadores sempre tiveram certo, né? Sempre tiveram certo. Eles disseram o quê? Eles disseram que Pedro começou a afundar quando tirou a visão de Jesus. Tirou Jesus de mira. Ele mirou a água, o vento, o passarinho, alguma coisa, mas ele tirou os olhos de Cristo. E assim, eu acho que tem até um louvor, né, Marcelo? Os olhos, tem, mas não se você pensar agora, não. Aí vamos ter outra. O verbo grego para reparando ele viu antes, né? Porque, aí veja bem, não é uma palavra, porque ninguém traduz nada, nem do português para o inglês, por exemplo, que são línguas contemporâneas, né? Existe no Brasil, existe nos Estados Unidos, no Inglaterra e outros cantos mais, mas ninguém consegue traduzir nada, ainda mais lá desse grego aqui, que é um grego chamado subterrâneo, koiné, tá? Que é o grego do grego, que talvez os gregos de hoje não saibam desse grego. É uma coisa maluca. Porque esse aqui é o antigo. É como a gente pegar um negócio antigo dos nossos pais, eu pelo menos via muito isso, e colocava farmácia com PH. Não é mais farmácia. Farmácia é FA, né? Então, essa palavra reparando, ela traduzindo, ela quer dizer assim, ele viu antes, mas agora fixou o olhar com atenção.
Então ele sabia que tinha vento, sabia, ele sentia, ele tudo, o cabelo dele meio embaralhado, tudo mais. Mas quando ele dividiu, quando ele prestou atenção, fixou o olhar também no vento, aí veio o problema. Ele deixou de ter o poder sobrenatural de andar sobre a água e passou a ser um mero mortal como todos nós aqui. Nós aqui sentimos o efeito da gravidade. Descemos. Isso ocorreu com Pedro. Então, se eu for, ou quem quer que seja, ou aqui ou lá fora, for para a água, piscina, mar, e não souber nadar, morre, não tem como. Então, no instante que Pedro avalia a situação com critérios humanos, ele já não estava mais na ordem de Jesus. Ele estava analisando o que é que ele estava fazendo ali, pelo amor de Deus. Ele disse, meu Deus, que loucura. Esse homem é doido, porque foi doido também. Tá? Então, ele está dando na água, gente. Olha que Pedro, o pescador, que trabalhou o tempo todo em água, ou em pescar na areia, na água. Então, vento para ele, e não sei o que, deveria ser uma coisa normal. Mas não era, a gente vê que não era. Era um pescador que tinha certo medo do mar, quando o mar era um pouco anormal. E vamos lembrar que Jesus, eu entendo assim, que Jesus preparou pedagogicamente todo o cenário para isso aí. Aí fala, como é que ele sabe? Eu não sei, eu estou tirando o que ele está dizendo aqui. Deus tem a presciência, ele sabe de tudo antes de acontecer. Ele sabe de tudo. Então ele sabia que Pedro ia sair do barco, ele sabia que ele ia afundar, ele sabia que ele daria largo e daria bom. Mas como é que vai provar isso se o cara não vivenciar isso? Esse é o detalhe. Nós não acreditamos. Eu sou cético em muitas coisas, eu me penalizo com isso também. Existe esse tempo serve para mim, mas nós somos muito céticos, nós não acreditamos em tudo que nós não vemos. Se o cara colocou no livro, ele diz, é mentira desse camarada. Se ele botou no jornal, ele diz, mentira também, né? Tem até uma música aí de um cantor, que ele diz que só acredita se Deus assinar e que tivesse firma reconhecida no cartório do céu. A música é bem antiga, não sei como conhecer, mas existe. E aí, no artigo, no versículo 31, diz: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidar? Eu lembro uma vez que a gente já estava morando aqui em Candelária, e eu e a Cátia tínhamos brincado de alguma coisa. Aí o pastor que passou lá em casa, ele não vai lembrar, mas eu vou lembrar, claro. Aí ele perguntou, não sei o que, não, porque a Cátia não quis, né? Mulher de pouca fé. Mas lá na minha vida, eu não era crente, não. Eu não estava referindo essa passagem. Mulher de pouca fé. Então aqui ele disse, tá? Então, vamos ver o que significa isso realmente. O homem de pequena fé é o quê? Por que duvidar? Pouca fé não significa ausência de fé. Aí que é o detalhe. Quando ele está com pouca fé, não tem aquela história do copo com água, meia água e meio vazio. Aí o cara, esse copo está como? Ele falou assim, depende. Pode estar meio cheio, e metade cheio ou metade vazio. É exatamente isso aqui, quando se dividiu. Ele era cheio da fé, tá? Porque ele estava olhando para Jesus, não, porque o cenário, ele não tinha observado o cenário, mas quando ele observou o cenário, ele voltou à insignificância dele, como ser humano, como somos todos nós, e ele dividiu a fé. Aí ficou o copo meio cheio e meio vazio. Pedro tinha fé suficiente para sair do barco, veja bem, gente. Tipo, o cara não era fraco, não, o cara era forte, o cara ia andar sobre as águas, coisa que nunca ninguém tinha feito, vamos supor que ele não soubesse isso. Mas ele era um cara duro, um cara grosso, um cara rude. Como é que ele podia imaginar que ele poderia caminhar por cima das águas?
verdade, quando diz, por que duvidastes? Jesus estava falando, porque fostes em duas direções. Aí você fala assim, não, Márcio, aí já é demais, você está delirando, você está querendo defender Pedro, você está defendendo Jesus, dizendo que ele é o tal, que ele é o tanto. Não, gente, é o que eu acabei de dizer, a gente lê a Bíblia e não observa as palavras. Eu tenho esse defeito também, mas eu passei a ter mais um pouco de atenção. Dúvida, na língua originária, significa distazo, que é estar em dois pensamentos, dividir o coração. Direção 1, a fé e a confiança de Jesus em seu poder. Aí ele sai do barco. Direção 2, o medo e a preocupação com as circunstâncias. Ele olha para as ondas, sente o vento, né? Então é isso, dividiu, distazo. Aí veja bem, em Tiago, capítulo 1, versículo 6 a 8, diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, esse livro do Tiago, eu já recomendei aqui, volto a repetir, recomendo de novo. Ele fala, né? Ele coloca fé sem duvidar e mente dividida. Quer dizer, quando você divide, isso é igual ao amor de pai. Não, diz que amor de mãe não, porque amor de mãe sabe 100 pessoas, você pode ir, mas amor de pai não sabe não. Eu posso dizer por vivência própria. Então, uma coisa é eu estar com Beatriz aqui, então eu tenho amor todinho para dar para ela. Chega mais 3 ou 4, aí eu vou ter que quebrar em um bocado, tá? Mas mulher, a pessoa tem a graça para receber todo mundo. Esse sentido também conta. Olha, gente, é engraçado. Quando a gente começa a ter a percepção de que lendo o Velho Testamento, aí o cara fala, não, isso só vai ser encontrado no livro de Isaías. Não é. Em todo o Velho Testamento, vocês vão encontrar Jesus. Todo. Então, 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o. Se Baal é Deus, se é Baal, siga-o. Porém, o povo nada respondeu. Então, essa passagem aqui é aquela famosa, né? Bem famosa passagem que Elias fez fogo cair dos céus, certo? Que desafiou os 3.000 Baal e tudo mais, tá? E ele diz: até quando cochearei? O que é cochear? Cochear é você dar para um lado e para o outro. É como basta, vamos assim, dar um jeito para cá. É como se colocasse a coisa para um lado e para o outro. Não andasse assim, não andasse assim. Entendeu? Então é por aí. Então cocheareis, até quando andareis divididos em dois pensamentos, que ele bota aqui. E do 32 ao 33, vamos lá. Quantos entraram no barco? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adorando, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Jesus, na verdade, ele só queria isso. Mas ele fez isso por prepotência, por arrogância? Não, ele nem precisaria estar aqui. Mas aquela famosa, né? Passaram a dizer, ele se despojou, né? De sua divindade e se esvaziou ele se esvaziou de sua divindade e viveu como homem entre a gente como os pecadores. Então Deus não queria fama, mas ele achava, não sei porque, só pergunta aí, porque tinha que criar tudo isso você. E quando Jesus entra no barco, né, o vento cessa imediatamente. Que é interessante essa colocação aqui, porque tem uma lá atrás, numa passagem anterior, que fala sobre isso. Mas vamos passar rapidamente, porque senão não vou atrasar muito. E os discípulos fazem a confissão mais alta do Evangelho. Cristo é Deus, tá? Vamos lá.
Então, como é que a gente pode aplicar isso nas vidas da gente, né? Das nossas famílias, nossos amigos, enfim, o pessoal que está ao nosso redor, né? Porque nós temos que contaminar os outros da bondade de Jesus. Observe que alguns entendem que é status. Hoje em dia é assim. Ser evangélico, pois isso leva à falsa impressão de pessoa boa. Quando na verdade não é a religião que nos transforma, e sim o Senhor Jesus. Mas quantas vezes eu vejo, você é evangélico, aí o cara já me trata diferente. Ele nem falou comigo, mas já mudou a pessoa me tratar diferente. E se você falar 2 ou 3 versículos, esses mais chamados, mais chamativos, tipo o Salmo 91, o outro lá, o 23, esse cara aqui é espiritual, ele nasceu com Jesus, é irmão dele. Então religião não tem nada a ver com Jesus. Religião só dá certo se Jesus estiver no centro dela. Se for religião como a gente vê por aí, não adianta nada, você pode ver todo dia, de manhã, tarde, de noite, não serve para nada. Se converter, existe o abandono das coisas do mundo. Eu estava vendo esses dias, esse feriado de marrom, eu estava perturbando a sua cabeça. Eu estava vendo um vídeo de 10 famosos que se converteram ao Evangelho. São evangélicos. Aí eu falei, bora ver quem são. Quem é um, eu já duvidei. Esse aí, achei. Aí eu fui ver. Aí tinha lá uns que eu não conhecia, todo mundo tinha como avaliar. Mas o que mais me chamou a atenção, para mim, 80% nenhum se converteu. Mas vamos dizer que 80%, do 20% se converteu. Mas a última personagem lá é aquela cantora do axé, enfim, Cláudia Leite. Aí disse que ela aceitou Jesus, mostrou o batismo dela, tal e tal. Aí ela ficou com uma grande luta interna, porque ela não sabia se tinha que deixar o carnaval, sair em cima daquele trio elétrico. Aí eu pensei logo, a pessoa que aceita Jesus não aceita com condicionantes, não. Eu aceito Jesus se ele deixa fazer isso, eu aceito. Se ele me deixar, eu quero fora. Não, é combo. É combo. É pacote completo. Aceita, eu não aceito. Tá? Então, não tem como uma pessoa dizer que aceitou Jesus e ir para um carnaval, Natal, esses troços lá na Bahia, em todo o Brasil. Não tem como. Não tem como. O chamado de Cristo sempre nos coloca em situações que só Ele pode sustentar. Se você nunca foi forçado a depender exclusivamente da palavra de Jesus, talvez ainda não tenha obedecido de verdade. Tá? Então, é muito fácil dizer que é evangélico, porque, como eu estou dizendo, hoje em dia é status. Tá? Eu tiro isso por mim. Estou falando em relação a igreja, eu tiro por mim. Então, deixa eu encerrar aqui essa palavra. Meu irmão, o texto não nos chama a andar sobre as águas, de forma nenhuma, ninguém vai morrer não. O texto nos chama a manter os olhos em Cristo quando já estamos andando sobre as águas, quando já estamos andando com Ele, né? Tirar os olhos dele e olhar para o mundo, não. Aquilo é muito bom, aquilo é gostoso, aquilo me traz felicidade, aquilo. Não é isso. Você não pode fazer isso, você não pode cochear entre um lado e outro. Se hoje você ouvir o veio de Jesus ao do barco, seja deixando um pecado, um emprego, um relacionamento, não cometa o erro de Pedro, não divida o coração. Na dúvida, não divida a sua fé com a dificuldade. Olha para quem está acima do vento e das ondas. E se você está afundando, grite agora. A mão dele está estendida agora. Tal como foi compreendido pelo afirmado pelo profeta Isaías em capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Pois Salmo 138, 7. Se eu mandar em meio à tribulação, tu me vivificarás. Contra a ira dos meus inimigos, estenda
estenderás a tua mão e a tua destra me salvará. E ela nunca falhou com ninguém, né? Essa parte de estender do braço de Deus é bem famoso também. Gente, é isso, tá? Amém? Muito obrigado pela